Obrigado, meu irmão. Boa noite a todos. Bom dia a todos. Que a gente tá tão acostumado a fazer essas palestras, né, vamos colocar entre aspas, à noite, que aí pega o automático e vai em frente. Mas bom dia a todos, nessa manhã geladinha, muito bom ver a casa cheia, como está hoje, apesar do frio, sem dúvida, e que Deus esteja nos abençoando e nos acompanhando neste dia também. Eu trouxe para vocês algumas reflexões a respeito do Sermão da Montanha. E algumas experiências e algumas coisas que eu tive dúvidas quando tomei contato pela primeira vez com esse texto. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Não se trata aqui de eu querer ensinar ninguém coisa nenhuma, tá certo? É apenas o compartilhamento de algumas ideias, de algumas coisas que eu pensava, modifiquei até a maneira de pensar, e chegamos aí a alguma conclusão, cada um vai chegar à sua conclusão, tá ok? Deixe-me... Qual que é o... beleza. Quando a gente pega o texto do sermão, normalmente o que nos é apresentado é isso aqui, né? As bem-aventuranças. E a gente muitas vezes se esquece de que esse texto foi colocado dentro de um contexto. Jesus não chegou simplesmente e falou isso aqui, virou as costas e foi embora. Ou chegou naquele momento, falou e pronto. Existe um contexto. É claro que o texto em si, se nós formos só utilizar ele, tem um significado muito profundo, tem um ensinamento muito interessante, um ensinamento até revolucionário, como a gente vai ver. Mas a gente se esquece, muitas vezes, do que tinha um pouquinho antes e do que veio um pouquinho depois, que é exatamente a introdução a esse texto, a introdução a esse ensinamento que Jesus trouxe, e depois o seu encerramento, né, o seu fecho, a sua conclusão. E é isso também que eu gostaria de trazer para vocês nesta noite, nesta manhã. Oh, meu Deus! Então, vamos começar. Diz lá no Evangelho de Mateus: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus já tinha começado o seu ministério. Já tinha começado a fazer o seu ensino para a população, para o público. Já tinha escolhido os seus apóstolos. E aqui cabe a gente fazer uma pequena distinção. Muitas vezes a gente confunde apóstolo com discípulo, né? Existia um grupo de pessoas mais chegadas que acompanhavam Jesus com bastante frequência e que trabalhavam nas causas também, mas não era aquele grupo mais íntimo, que privava do contato direto com Jesus em todos os momentos, e era para esses que ele estava ensinando mais diretamente as coisas que o povo não podia entender ainda. Então, esses eram os apóstolos. Aquele outro grupo, que era um pouco mais chegado, também eram discípulos, porque estavam nesta condição de proximidade do Cristo, trabalhando também nas obras que ele desenvolvia naquela época. Então já existia esse grupo. E a fama de Jesus começava a percorrer aquela região, e vinha muita gente. Porque vamos e convenhamos, né? Você está passando por um problema qualquer, você tem um sofrimento qualquer, de repente chega alguém e fala assim, tem um cara ali, que faz cura. Por que você não vai lá? Quem não vai? Até nós, né, que temos um pouquinho
a de esclarecimento, vamos, lógico. Ninguém gosta de sofrer. E era o que o pessoal fazia. Juntavam-se em multidões e iam até a área onde ele estava, onde ele estava pregando, exatamente para ouvir a palavra, mas principalmente em busca daquilo que a matéria precisava, que era a cura. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Eu destaquei aqui 4 palavrinhas: Galileia, multidões, monte e assentar-se, porque elas têm um significado interessante que a gente gostaria de passar para vocês. Quando fala Jesus caminhava e ensinava pela Galileia, a gente faz uma noção muito vaga de qual era a área que abrangia a Galileia e aonde Jesus estava. Não vamos nos esquecer que o magistério de Jesus foi durante 3 anos e que ele percorria os caminhos a pé. Então você fala, não, Galileia, mas ele está andando a pé? Caramba, quanto ele está caminhando nesse negócio todo aí, né? Por onde que ele está andando durante esse período todo? Então nós vamos ver que naquela época, exatamente pelas dificuldades de locomoção, era tudo muito pertinho. Não era coisas muito longes. A Galileia que nós estamos falando é aquele pedacinho ali, ó, onde está inserido Cafarnaum, que foi a cidade que Jesus adotou como a base do seu magistério, da sua mensagem. E ele caminhava exatamente aqui, ó, nessa região aqui. No caso do Sermão do Monte, ele estava localizado entre Cafarnaum e Ginosar. A distância entre Cafarnaum e Ginosar são 7 quilômetros. Então, ele podia caminhar ali tranquilamente, porque de uma cidade a outra era muito perto. Não havia uma grande distância. De Cafarnaum a Nazaré, por exemplo, onde Jesus nasceu, dava o quê? 50 quilômetros. Também era relativamente perto. Jerusalém, que era um pouco mais longe, né, porque nós estamos em Cafarnaum aqui, Jerusalém está aqui. É como se nós fôssemos a pé daqui de Araraquara até Campinas, mais ou menos. É um pouco mais distante, por isso que ele não ia tanto a Jerusalém. Mas, em alguns momentos, chegava aí. Então, essa área é a área onde Jesus fazia os seus ensinamentos. As bodas de Caná, está aqui. Né? E temos aí outras situações também. Magdala, por exemplo, Maria de Magdala, veio dali. Então está tudo relativamente próximo, tudo muito perto, tudo muito junto. E era uma área, e é uma área, até hoje, mudou um pouco, mas até hoje é uma área muito pobre, é uma área muito carente. Como estava longe de Jerusalém, que era o centro maior daquela região, da época, essa área era uma área meio que esquecida. E as pessoas lutavam com muita dificuldade. Então, não é à toa que Jesus veio até ali. Porque aquele pessoal precisava. Aquele pessoal não tinha as coisas, não tinha a prepotência do pessoal do poder que estava em Jerusalém. Aquele era um pessoal simples. Era um pessoal que batalhava o dia todo para conseguir o seu sustento, que muitas vezes ainda não era suficiente. E essas pessoas estavam mais abertas para receber a sua mensagem. Então, é por isso que ele veio nessa região aí. A outra palavrinha, multidões. A gente tem que considerar que multidão para nós hoje é uma coisa e multidão para aquele pessoal era outra, completamente diferente. Né? Lá naquela época, 100 e poucas pessoas era multidão. Para nós, 500, 1000 pessoas, a gente já começa a considerar como multidão. Então, quando fala lá no texto as multidões,
Era o quê? 15 pessoas daqui, 20 dali, 5 da lá, juntavam-se ali e dava a multidão. Então, a gente tem que considerar isso daí também, porque senão a gente fica pensando, né, que estava aquele negócio parecendo um estádio de futebol cheio de gente e não tinha nem tanta gente para isso aí. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é esta situação aqui, ó. Nós temos que considerar que os evangelhos foram escritos mais ou menos 60 anos depois que Jesus desencarnou. E que os evangelistas propriamente ditos, tirando a exceção de um, os outros pegaram as histórias que aqueles que tiveram contato contavam. E aí eles começaram a escrever os evangelhos. Então, você tem as interpretações, porque um enxergava de um jeito, o outro interpretava de outro. Por exemplo, no nosso caso, bem-aventurados. No texto que os estudiosos hoje buscam, a palavra que está colocada ali não significa exatamente bem-aventurados. Significa mais alguma coisa deste tipo aqui, ó. Siga adiante, não desista, seja persistente, vá em frente. A gente não pode esquecer que esses textos todos, né, sofreram uma grande alteração na época de Jerônimo. Porque acontecia ali o seguinte: a igreja, até o século II, mais ou menos, trabalhava com textos variados. Não existia uma padronização. Eram vários textos. E, às vezes, esses textos eram conflitantes. Então, uma igreja que adotava um determinado texto, muitas vezes o cidadão saía daqui e ia para outra cidade e o que se falava era diferente. E tinha, na época, lá por volta do século II, III, um papa que chamava Damásio, que tinha um indivíduo que era protegido dele, que era Jerônimo, que era um cara estudioso. Era um cara que tinha conhecimento de línguas e tudo mais. E o Papa Damásio chegou para o Jerônimo e falou assim: escuta, amigo, o negócio é o seguinte, nós temos que parar com essa bagunça. Nós temos que dar um jeito nisso, porque um fala uma coisa, outro fala outra, o terceiro fala uma terceira, como é que fica essa história? Não pode. Temos que dar um jeito nessa história. Você vai ter que pegar esses textos aí e padronizar isso para mim. E Jerônimo sabia que isso ia dar uma dor de cabeça infernal. E falou: olha, não vai dar para eu fazer isso, porque eu estou com uma viagem marcada para Antioquia, eu vou passar 2 anos em Antioquia. E foi. Passou 3. Ele voltou, e aí, vamos fazer um negócio? Ó, cheguei agora, está precisando reformar o mosteiro ali, não sei o quê, vamos deixar mais para frente. Acabou lá, voltou, e aí, vamos ou não vamos? Falei: olha, eu estou pensando em fundar uma ordem, então acho que não vai dar agora. Dá mais, parou. Ó, o negócio é o seguinte, amigo, você é meu protegido. Ou você faz isso aqui, ou eu mando você para a cadeia e jogo a chave fora. Aí ele teve que fazer, né? Apesar de tudo, ele teve que fazer. E começou a fazer. Os textos do Antigo Testamento são mais fáceis, porque o judeu é um povo que preserva muito as suas tradições. E os textos do Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco, são textos que são preservados há milênios da mesma forma. Muito pouca variação. Agora, o Novo Testamento era aquela bagunça que estava estabelecida. E aí o Jerônimo começa, então, a compilar todos aqueles textos e começa a fazer o seu trabalho. E ele faz mais ou menos como Kardec fez. Ele pega um texto aqui, opa, esse texto aqui diz a mesma coisa que esse, que também é muito parecido com esse, então esse vale. Esse fala uma coisa, mas aquele fala diferente, aquele terceiro fala uma outra coisa, então esse não vale.
E ele começou, então, a juntar aqueles textos que depois, no fim, acabaram ficando como os textos dos 4 evangelistas, né? João, Marcos, Mateus e Lucas, que a gente conhece hoje. Mas nesse processo, ele não dava a palavra final. Ele fazia o trabalho e o Papa, também sabendo que o negócio era complicado, simplesmente falou assim, eu decidi quem vale e quem não vale? Não, estou fora. Vou convocar um colégio, e esse colégio é que vai dizer. E aí chamou um daqui, um de lá, um da lá, outro de cá, não sei o quê, juntou todo mundo e falou assim, o negócio é o seguinte, Jerônimo está fazendo esse trabalho, e vocês estão aqui para dar a certificação que esse trabalho é válido. Jerônimo fazia o trabalho, levava, entregava no colégio, o pessoal dava uma olhada, não sei o quê, e aí começou a entrar, né, aquela situação que todo humano tem. Opa, esse texto está falando esse negócio assim. Mas se eu fizer uma coisa um pouquinho diferente, não vai mudar quase nada. Mas vai cair como uma luva para aquela situação que eu tenho na minha região. E aí convenci os outros a fazer uma pequena alteraçãozinha. Aí o outro via que estava sendo feita uma alteração. Opa, pera lá, eu também tenho uma situação difícil na minha área. Então, vamos mudar um pouquinho ali também. E aí começou a se estabelecer uma balbúrdia geral de novo. Jerônimo, vendo aquela situação, chegou para Damásio e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, do jeito que está, não precisa de mim, então eu vou embora. E o Papa, então, chamou o colégio e falou assim, o negócio é o seguinte, sem alteração, eu só vou admitir uma coisinha ou outra. Uma coisinha ou outra. E aí o trabalho de Jerônimo foi terminado e hoje nós temos a tradução dos testamentos que é conhecido como a Vulgata, que é o que foi a base, né, foi a tradução para o latim dos evangelhos que a gente conhece como Vulgata e que hoje é a base de todas as Bíblias que a gente tem aqui no Ocidente. Essa é a estátua do Jerônimo lá na Croácia. Não me lembro em que praça que está. Outra coisa que me incomodava um pouco, porque ali se fala sermão da montanha ou sermão do monte. Quando a gente fala montanha, você fala, poxa, monte, mesmo monte. Poxa, você vai subir lá em cima, população, aqui embaixo, como é que você vai falar sem um aparelho de som? Como é que você vai conseguir passar a sua mensagem? Isso era uma coisa que me incomodava um pouco. E aí eu fui ver, mais ou menos, como era a topografia daquela região. Tá? Então, na realidade, Jesus não subiu numa montanha. Essa área aqui, por onde ele transitava, era uma área que ficava à beira do lago de Genezaré, e é uma área que tem declives suaves, até chegar na beira da água. E foi numa dessas que Jesus fez o Sermão do Monte. Então, talvez vocês consigam observar, essa área aqui embaixo é mais baixa do que essa área que está aqui. Então, se você tem ali acumulado umas 200 pessoas, 100 e poucas pessoas, seria muito natural Jesus, para poder enxergar todos, e todos o enxergarem, e ele poder transmitir a sua mensagem, que ele tenha subido um pouquinho aqui ou um pouquinho ali, para começar, então, a fazer o seu ensino. Então, aí também a coisa já começa a ficar um pouco mais fácil de compreender. Né? Monte, não se chama, não é montanha. Né? E monte mesmo é um declive, não chega nem a ser uma coisa tão elevada assim. Outra coisa interessante, sentar-se. Era o costume naquela época que as pessoas que tinham o dom da palavra, o dom do ensino, quando iam transmitir alguma coisa importante, eles sentavam-se. Então, o fato do indivíduo sentar-se quer dizer, já significa que ele vai passar uma mensagem importante, para que todos parem e prestem atenção naquilo que ele vai falar. Então, Jesus sentou-se.
E aqueles que estavam perto, vendo que eles se sentaram, se acomodaram para ouvi-lo falar. Então, essa é uma outra situação bastante interessante que a gente também acabou selecionando para passar para vocês. Mas qual é a importância do Sermão do Monte? Por que é que ele adquiriu toda esse peso dentro da mensagem de Jesus? Não vamos nos esquecer que as revelações religiosas, elas são progressivas. E elas vão acontecendo ao longo do tempo conforme a população adquire capacidade para entender, pelo menos, parte daquela mensagem. Certo? Se nós formos pegar o povo judeu, que é onde Jesus está, e vamos traçar o histórico desta população. Como é que eles começaram? Eles começaram com um patriarca, Abrão, que não morava lá na Judéia, morava na Babilônia. E o que é que aconteceu? Deus apareceu para Abraão. Cara de sorte esse, hein? Deus apareceu para Abraão e falou para Abraão: junta tudo que você tem, junta tudo que a tua família tem e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas tem uma condição. Você somente vai acreditar em mim. Porque na época a religião tinha uma variedade, um leque de deuses para qualquer coisa. E Deus fala para Abraão: você só vai acreditar em mim, porque eu sou o Deus único. E Abraão aceita. E pega tudo e vai embora. Passaram-se mais ou menos 2000 anos de Abraão até Moisés. Nesta época, esta situação de você crer em um único Deus já estava solidificada. O povo, na época era hebreu, já tinha essa noção bem marcada dentro da sua civilização, dentro dos seus conceitos, que só existia um Deus. E mais, esse Deus tinha elegido aquele povo como o seu povo. Deus tinha abençoado aquele povo como sendo o top. Tinha que ser assim, senão o pessoal não ia acreditar que Deus era um só. Depois de 2000 anos, mais ou menos, então, esse conceito já estava bem solidificado. Vem Moisés. E Moisés não diz contrário a Abraão. Qual que é o primeiro mandamento do Decálogo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou como assim mesmo, bem depois. Mas, principalmente isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. O Deus único. E depois, o Decálogo acaba fazendo uma lista de nãos. Não faça isso, não pense aquilo, não isso, não aquilo outro. Por quê que foi que Moisés teve que fazer isso aí? Porque o povo, ainda extremamente ignorante, não tinha freio. Então, para ele, matar o vizinho, porque o vizinho tinha lá as vacas melhores e coisa do tipo, e ele era mais forte do que o vizinho, estava justificado. E aí vem Moisés e fala assim: não matarás, é lei de Deus, não matarás. Aí o cara já não podia fazer mais isso. E assim em todos os outros ensinamentos do Decálogo. Mas não foi suficiente. Moisés precisou também fazer um código civil para conter aquele povo, onde tem uma série de regras que o indivíduo tinha que seguir para que ele fosse aceito por Deus, para que ele fosse abençoado por Deus, para que ele fosse bem-aventurado por Deus. E dentro dessas regras estava a tal da lei de Talião também, né? Olho por olho, dente por dente, coisa do tipo. Que era uma forma de conter aquele povo. Só o não matarás não ficou muito bom ainda. Precisava ter alguma coisa mais próxima.
Passou-se um tempo, mais quase 2000 anos, ou 2000 anos e pouco, até que veio Jesus. Como é que estava a sociedade judia naquela época? Ela já estava consolidada dentro daquilo que Moisés havia colocado para o povo. Mas, ser humano, o que aconteceu? As formas. O povo ficou preso nas formas. Então, como é que era a situação? Você vai fazer uma refeição. Ok. Antes de fazer a refeição, você tem que se lavar. Perfeito. Né? Por que Moisés falou isso? Porque, na época, higiene era uma coisa que ninguém tinha. Comia-se de qualquer jeito. E isso trazia problemas de saúde. Então, Moisés baixou essa norma. Você vai fazer uma refeição, então você tem que se lavar primeiro. E aí eles seguiam isso ao pé da letra, porque isso era lei de Deus. Mas a parte moral do ensinamento de Moisés já ficava esquecida. Eu estou aqui, estou lavando a minha mão, eu vou ao templo, faço a minha oferenda e estou certo, estou garantido, não preciso fazer mais nada. Então, o ensinamento moral do dia a dia, da relação das pessoas, acabou ficando meio esquecido novamente. Aí vem Jesus. Vem Jesus e vem falar do amor incondicional. Porque essa população já acreditava num Deus único. Já tinha os conceitos que Moisés havia lhe trazido. Podiam até não seguir exatamente, mas tinham esses conceitos. E vem Jesus falar de amor incondicional. Era o segundo passo, o terceiro passo dessa escada. E aí é que a coisa complicou. Porque se o pessoal não entendia direito nem o que Moisés havia falado e não conseguia praticar exatamente o que Moisés havia dito, imagina você chegar para um cidadão judeu daquela época que tinha o seu vizinho como seu concorrente, como seu inimigo e não sei o quê, chegar para ele assim, você tem que amar o seu inimigo. É difícil. É difícil para nós até hoje. Imagina lá. É muito difícil. Mas essa é a mensagem que Jesus veio trazer. E ele veio trazer naquela época porque era necessário, sim, porque aquele povo precisava andar, precisava ir à frente. Mas o próprio Jesus falou, eu não posso dizer a vocês tudo o que eu tenho para dizer. E qual foi a outra, a continuação dessa frase? Eu vou lhes enviar um consolador que vai ficar com vocês por toda a eternidade e vai lhes explicar tudo. E depois de 1800 anos veio Kardec. Nós ainda estamos nas considerações, hein? Mas falando ainda da importância do Sermão do Monte. Lembram quem é essa figura? Mahatma Gandhi. Um dia chegaram para o Gandhi, um jornalista, e perguntou para o Gandhi, Gandhi, você é uma pessoa inteligente, se em algum momento todos os livros religiosos da humanidade se perdessem, como ficaria a humanidade? E o Gandhi respondeu, se todos os livros religiosos do mundo se perdessem, mas o Sermão do Monte fosse preservado, a humanidade não teria perdido nada, porque está tudo contido ali. Tudo em sentido de ensinamento moral. Essa outra figura aqui, sabem quem é? Eurípides Barçanufo. Era católico. Pessoa inteligente, estudada. E tinha alguns familiares dele que eram espíritas. Ele não acreditava muito em espiritismo. Mas o tio dele, que tinha um grupo mediúnico, não sei o quê,
começou a explicar para ele o que era o Espiritismo. E ele gostou da ideia. Mas ele não queria dar o braço a torcer. Então ele chegou para o tio dele e falou, e lançou um desafio. Ó, eu vou lá na tua reunião. Posso até me converter, mas alguém vai ter que vir, aliás, alguém não. Ele foi bem categórico. São João, evangelista, vai ter que vir e me explicar o Sermão do Monte. Foi na reunião, João Evangelista veio e deu uma psicofonia de vários minutos explicando para Eurípides Barçanufo o Sermão do Monte. Ele saiu de lá espírita. Isso só para a gente ter uma pequena pincelada da importância que tem o Sermão do Monte. Tá? Continuando. Existem algumas situações que a gente precisa ter em mente quando a gente vai estudar o Sermão do Monte e toda a vida e os ensinamentos de Jesus. Primeira coisa, Jesus não veio destruir a lei, mas a lei moral. Muito pelo contrário, conforme ele mesmo disse, que tudo ia se cumprir até a última vírgula, até o último ponto. Se bem que naquela época o texto não tinha vírgula, não tinha ponto, né? Mas tudo bem, foi assim que foi traduzido para nós. Outra coisa muitíssimo importante. Meu reino não é deste mundo. Se você quer compreender Jesus, você tem que levar isso em consideração também. Ele não está falando só para nós que estamos aqui encarnados. Ele não está falando só para essa nossa vida. Ele está falando para a nossa eternidade enquanto espíritos imortais. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, a lei de Deus, ela vale aqui nesse planetinha, como vale em qualquer outro lugar da galáxia do universo. Se hoje nós sairmos daqui e formos encarnar numa outra galáxia, a lei é a mesma. Não tem diferença, porque Deus é um e a sua lei é uma. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa não é a nossa única vida. Nós já tivemos muitas, sei lá quantas, e teremos infinitamente outras. Como um braço da misericórdia divina que nos permite o aprendizado, que nos permite a correção dos erros. Outra coisa também que é interessante, fé em Deus. Isso é básico, porque se Deus é todo amor, é todo justiça, Ele não pode permitir que nós estejamos passando por determinadas circunstâncias que nós não merecemos. Então, se nós estamos passando por alguma dificuldade, uma causa tem. Essa causa pode ser provocada na nossa vida atual, como também pode ser de uma vida pregressa. Obras. Não basta você simplesmente adorar a Deus e ficar quieto, parado num canto, feito um ermitão. Você tem que trabalhar. Você tem que ir à luta, levando junto com você os conceitos de Deus, os conceitos da lei divina. Mas vamos entrar um pouquinho mais, então. O que significaria bem-aventurados? Na sociedade judaica, bem-aventurado era um cidadão que tinha sido bafejado por Deus. Então, se o indivíduo tinha saúde, dizia-se, bem-aventurado o fulano, porque ele tem saúde. Se ele tinha posses, bem-aventurado fulano, porque ele tem posses. E assim por diante. Tudo era Deus que lhe proporcionava. Portanto, não vem mexer comigo, porque Deus me proporcionou isso.
E o Sermão do Monte lança um grande desafio. Por quê? Nós vamos ver já. Kardec inicia a sua análise no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente pelas bem-aventuranças a partir do capítulo 5º, porque nos capítulos anteriores ele trata exatamente disso, da fé em Deus, na existência de Deus e todos aqueles outros 3 itens que a gente comentou agora. Tá? Só que o Kardec altera um pouquinho a ordem, não segue aquela ordem que está nos Evangelhos, tá certo? Mas a gente, por questão de comodidade, como todo mundo conhece as frases daquele jeito, vamos seguir naquela forma em que nos foi colocada. Aí eu vou pedir para vocês fazerem um exercício junto comigo. Estou lá eu, judeu, na Galileia, e fui lá ouvir Jesus falar. E ele falou, sentou, e nós nos acomodamos e vamos ouvir uma mensagem importante. E Jesus começa. Bem-aventurados. Opa, essa mensagem deve ser interessante. Bem-aventurados. É Deus. Bem-aventurados os pobres. É comigo mesmo. Está falando para mim. Bem-aventurados os pobres de espírito. Opa, pera lá, Jesus. O que é isso? Eu sou judeu. Você é judeu. Você esqueceu quem nós somos? Nós somos o povo agraciado por Deus. Nós somos abençoados por Deus. Deus está conosco em todas as circunstâncias. Como bem-aventurados os pobres de espírito. E é aí que começa a mensagem revolucionária de Jesus. Porque ele coloca exatamente isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? É exatamente o oposto que o judeu faria naquela ocasião. Bem-aventurado os pobres de espírito quer dizer os humildes, mas não aquela humildade que a gente está habituado. Não aquela humildade de aparência. A humildade de que ele fala é aquela humildade que não se enxerga, que não se percebe com os olhos. É uma coisa íntima dentro do coração de cada um. Porque eu posso muito bem posar de humilde em qualquer circunstância e lá dentro ser uma pessoa extremamente orgulhosa, extremamente vaidosa, extremamente egoísta. E isso acontece com muita frequência, porque em lares, por exemplo, muito pobres, muitas vezes você encontra um indivíduo ali dentro que é extremamente orgulhoso. E que está colocado naquela situação exatamente para dobrar o seu orgulho, para perceber que o orgulho não leva a nada. E em outras comparações, né, você pode encontrar uma pessoa que tenha muitas posses e que seja uma pessoa humilde, que não vai espezinhar os outros, que não vai brigar com os outros, que está interessado em ajudar as outras pessoas. Isso não quer dizer que ele vai sair distribuir as suas posses para todo mundo. Não é isso. Mas ele tem essa disposição dentro dele de ajudar o próximo em alguma circunstância, de alguma forma. Humildade, gente, é você assumir o que você é. Nem mais, nem menos. Se eu sou isto, eu sou isto. Eu não preciso querer ser mais do que isso, mas também não preciso ser menos do que isso. Humildade é recusar recusar fazer o que você pode, achando que está sendo humilde, mas isso é orgulho. Casa espírita. Vamos lá. É óbvio que tem que mudar a diretoria, né? Pelo menos em alguns tempos tem que mudar, 1 ano, 2 anos, enfim. Qual é a grande dificuldade que nós temos para a administração de casa espírita? Ninguém quer. Ninguém quer. Salvo raras exceções, ninguém quer. Ninguém quer por quê? Porque eu não estou preparado para isso. Meu amigo,
Jesus já tinha dito, a obra vai aparecer quando o trabalhador estiver pronto. Então, não vem com essa história de que você não pode. Você pode. Se você tem capacidade para ensinar alguém, você deve ensinar. Se você tem capacidade para ajudar, você deve ajudar. Se você tem capacidade para dirigir, você deve dirigir. E considerando que você não vai estar sozinho também, né? O humilde sabe, uma outra característica, ele sabe que precisa melhorar. Quanto ele tem que melhorar? Sempre. Quanto é esse sempre? Eternamente. O aprendizado não termina, não para. O nosso objetivo é chegarmos o mais próximos de Deus que a gente possa. Né? E vamos usar aqui uma figura de geometria. Você tem uma reta, aqui tem 0, aqui tem 100. Eu estou no 99. Quantos pontos falta para o 99 chegar no 100? Infinitos pontos. Eu estou no 99,9. Quantos pontos falta para eu chegar no 100? Infinitos pontos. Então a gente tem que aprender sempre. A gente tem que ir atrás sempre. Isso não para nunca. Conhecem esse cidadão aqui? Sócrates. Sócrates uma vez foi se consultar com a pitonisa. Pitonisa era o médium da época que dava premonição e coisa do tipo. E a pitonisa, depois que se incorporou, não sei o quê, falou para Sócrates, você é a pessoa mais sábia do mundo. Sócrates ficou quieto. A pitonisa era uma instituição religiosa dos gregos de milênios. Como é que ele ia falar assim, não sou eu não. Ele saiu com aquilo na cabeça. E foi atrás para falar, não, ela falou. Mas eu acho que não, eu acho que ela está errada. Mas eu vou ver o que é isso. E chegou para um artesão. E perguntou para o artesão sobre o trabalho dele. E o artesão, obviamente, era uma pessoa que tinha uma habilidade que o Sócrates não tinha. E o artesão falou do seu trabalho e falou de um monte de outras coisas. Sócrates virou, foi embora e disse, não. Ele pode ter uma habilidade que eu não tenho. Mas ele não sabe muitas das coisas que ele falou. Ele foi a um político e fez a mesma situação. O político fez a mesma coisa. Falou do seu trabalho e falou de um monte de coisa. Sócrates virou e falou assim, não, esse também não sabe de muita coisa do que ele está dizendo. E foi a um filósofo e fez a mesma pergunta. E o filósofo também falou das suas coisas e falou de um monte de outras coisas que ele não entendia. Sócrates, então, no final da vida, antes de tomar o veneno, não sei o quê, ele foi fazer a sua defesa frente aos seus juízes e contou essa história. E falou, depois de tantos anos, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu sou a pessoa mais sábia do mundo. Porque eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Eu sei onde eu tenho que melhorar. Eu sei para onde eu tenho que ir. Então, de fato, eu tenho que concordar com a pitonisa de que eu sou a pessoa mais sábia do mundo. E o resto é história. Nós temos que considerar que a nossa vida não é só esta, né? A nossa vida é cósmica e que Deus está à frente de tudo. Então, a gente não precisa ter medo das coisas. O orgulhoso se mede pelos outros, pelo que os outros têm, pelos que os outros conquistam. O orgulhoso quer ser aquilo que ele não é, o que ele não sabe, o que ele não tem. O orgulhoso é exclusivista até na dor. Né? Quando bate a doença, ele fala, meu Deus, por que eu? Porque você merece. O orgulhoso sofre com a felicidade dos outros. Pode não ser a felicidade material, mas o cara é feliz de alguma forma, ele não consegue suportar a felicidade do outro. O orgulhoso é autossuficiente, ele não precisa de Deus. Ele se basta. Então nós temos que evitar tudo isso aqui. Porque quando
a gente fala em reino dos céus, quando Jesus fala em reino dos céus, a gente pode traduzir também por felicidade. Então vamos lá. Eu acho que a ordem aqui está alterada, ou fui eu que bati no botão errado? Não, mas vamos aí. Kardec então coloca lá: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Aflitos aqui nós podemos traduzir por aqueles que sofrem, tá? Quem gosta de sofrer? Ninguém. Mas nós já dissemos, agora há pouco, que o sofrimento que nós estamos passando, ele tem uma causa. Pode ser uma causa imediata dessa nossa existência, ou pode ser uma causa anterior. E Deus não permite que nós soframos alguma coisa que nós não merecemos. E também não permite que nós carreguemos um fardo que nós não podemos suportar. Então vamos acreditar. Outra coisa. Quem está sofrendo já está tirando, já está se ajustando com a lei divina. Então, aquele negócio, coitadinho, está sofrendo tanto. Não. Ele está resgatando tanto. Porque na próxima, ele provavelmente vai vir melhor que você. Que ainda não resgatou o que você tinha que resgatar. Ainda não se ajustou naquilo que você tem que se ajustar. Mas é interessante que nós temos que sofrer bem também. Porque não adianta o caminhão cair em cima e a gente falar, meu Deus, não, assim não dá. Aí, não, desculpa, não acredito, você foi ruim comigo, você não podia permitir que isso acontecesse comigo. Não. Você tendo a consciência de que você pode suportar aquilo, por mais angustiante que seja aquela situação, você tem que ter consciência de que Deus está exatamente promovendo e proporcionando para você a medida exata do seu ajuste. Então, nós temos que bem sofrer. Tá? Francisco de Assis, uma vez, estava caminhando, já tinha sua ordem formada, e estava nevando, fazendo um frio de rachar. E chegaram, ele e o companheiro de viagem chegaram e bateram na porta do mosteiro. E veio o monge, abriu a portinha e perguntou, quem é? Francisco de Assis. E fechou a porta. O companheiro de Francisco de Assis ficou desesperado. Meu Deus, o que nós vamos fazer agora? E naquele desespero ele não viu que Francisco de Assis estava alegre, sorrindo, contente, agradecendo a Deus. Quando ele percebeu isso, ele perguntou, Francisco, o que há? Ficou maluco? Nós vamos morrer de frio. Francisco falou, não, eu estou contente, estou agradecendo, porque agora nós estamos totalmente nas mãos de Deus. Confiança. Saber que aquilo tinha que ser passado e não era mais do que eles podiam suportar. A ajuda veio, obviamente, né? Deus providenciou a ajuda e eles foram acolhidos depois. O que a gente semeia pode ser qualquer coisa, né? Mas já diz a frase, a colheita é obrigatória. E ninguém vai deixar de pagar até o último centavo, segundo Jesus também colocou. Então, esse bem sofrer tem muito a ver com o nosso aprimoramento moral. Tem muito a ver com a gente entender as limitações que o outro tem, as dificuldades, para que a gente, tendo esse entendimento, lá no fim, precise repetir mesmo a mesma lição. Serão consolados. Claro, meu amigo. Se eu tenho certeza de que Deus está me proporcionando isso para o meu ajuste, se Ele sabe que eu posso suportar aquilo e que eu, passando por isso, eu não vou ter que repetir essa lição, serve de mais do que consolo. Serve exatamente como um bálsamo para a nossa alma, porque a gente tem a certeza de que aquilo realmente era necessário e a gente passou por aquilo.
Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Eu dei uma boa resumida, tá? Enxerga melhor quem tem o coração puro. Mas como que ele enxerga melhor? Porque ele ama mais. O seu coração tem pureza de intenções. Não vamos confundir aquilo com ingenuidade, com pessoa tola, pessoa ignorante. Não. Ele tem pureza de intenções. Ele busca no outro o que o outro tem de bom. Esse indivíduo tem a noção exata de qual é o seu objetivo, do que ele está fazendo aqui. Então, ele tem essa pureza de intenção em tudo aquilo que ele faz. No seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de sociedade. Esse está mais próximo de enxergar a Deus, porque Deus é todo pureza, é todo puro. Se ele busca isso, então, com certeza, ele vai ver a Deus antes do que os outros. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Aqui tem uma controvérsia, tá? Mansos e pacíficos, mas alguns textos dizem mansos e pacificadores. São coisas diferentes, tá? Pois herdarão a terra. Quem tem mansuetude, quem é calmo e tranquilo, e procura cultivar isso, dificilmente vai entrar em conflito com alguém. É aquela história, né? Eu dou um boi para não entrar na briga. E dou uma boiada para continuar não entrando nela. Porque por que que eu vou querer entrar em conflito com o meu irmão? Por coisas, muitas vezes, pueris, que amanhã depois a gente parte para o plano espiritual, e isso não tem significado nenhum no plano espiritual. E, de repente, se eu entrar em conflito, eu bati um carimbinho vermelho na minha caderneta, tenho mais uma para ajustar depois. Não vale a pena. Esse conflito gera mágoa, gera ódio, rancor. A gente não precisa disso. A gente precisa do oposto disso. Nós precisamos de paz. A gente precisa de coisa boa, coisa que toque o nosso coração de forma positiva. Quem está desajustado, procura esse conflito. Porque está completamente desarmonizado, completamente fora. A gente sabe dessas pessoas, a gente conhece essas pessoas, que sempre, em qualquer circunstância, estão procurando um motivo para cutucar o outro, para derrubar o outro. São pessoas que parece que precisam do conflito para se sentirem vivas. Estão tremendamente desajustados, não entenderam nada ainda. E a gente precisa exatamente do oposto, é cultivar essa paz, trazer essa paz. E é isso o que o pacificador faz. Ele não se alimenta só de paz, ele não procura só a paz para si próprio. Ele quer levar a paz ao seu semelhante aonde ele estiver. Ele tem uma palavra amiga, uma palavra de conciliação, uma palavra de reflexão. E ele está sendo o quê? Instrumento divino, para que as pessoas consigam entender que não é brigando que as coisas vão se resolver. Muito pelo contrário, né? Quem briga já sai perdendo, independente da briga que for. Porque em algum momento isso vai refletir, vai voltar. E herdarão, uma coisa interessante aqui é essa frasezinha do Emmanuel. A abelha se nutre de néctar, que é uma coisa doce, uma coisa agradável. O abutre se nutre de podridão. É a lei de sintonia. Se eu procuro coisas boas, eu vou atrair para mim coisas boas. Se eu procuro coisas ruins, quem que vai estar do meu lado? Não precisa nem responder, né? Herdarão a terra. Por que herdarão a terra? Pô, terra é uma coisa material, não sei o quê, mas ela é necessária, porque ela é a nossa escola. E se nós procurarmos promover a paz na nossa escola,
nós teremos condições melhores de progredir na nossa escalada, na nossa evolução. Bem-aventurados os misericordiosos, pois terão misericórdia. Quem é misericordioso? O que é misericórdia? É aquela coisa da gente chegar, ver o sofrimento do outro. Ai, meu Deus do céu, olha só aquilo. Não. Isso não é misericórdia. É aceitar o outro como ele é, com os seus defeitos e os seus acertos. É enxergar no outro um irmão igual a você. É entender o outro e as dificuldades dele e ajudar ele a superá-las. Não é simplesmente se desesperar e tentar ajudar naquele momento. Tudo bem, isso é válido? Claro que é válido. Mas ele deve estar precisando de mais do que isso. Colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro e ajudá-lo, mas manter o seu equilíbrio. Não se desesperar. Não ir além disso. E também não ser conivente. Né? Está vendo o sofrimento do outro? Também, né, não vamos passar ao largo, como fez lá o fariseu e mais os outros dois lá naquela passagem do bom samaritano, né? Em que passou 2, 3 lá que eram tidos como pessoas de alta estirpe no povo judeu, e o samaritano, que era um desprezado da sociedade, vai e ajuda aquele que estava precisando. Uma vez perguntaram para o Chico o seguinte: Chico, o mundo está ruim. O mundo está muito complicado. E o Chico respondeu: é verdade, o mundo está bastante complicado. Chico, a vida é difícil. É muito difícil você conseguir, você fazer as coisas. E o Chico: é verdade, a vida realmente é difícil. E como é que você vê essas coisas? Eu continuo vendo do mesmo jeito. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não perco o meu equilíbrio por causa do outro. Eu vou ajudar o outro. Mas eu não vou perder o meu equilíbrio por causa do outro, porque isso vai me prejudicar. Então eu mantenho o meu equilíbrio e dessa forma eu até posso ajudar o outro de uma forma melhor. Você tem que ter a consciência que num outro momento é você que pode estar precisando. E precisando de alguma coisa que muitas vezes não é material. E você vai precisar de alguém para te ajudar. Uma outra passagenzinha que tem num livro do Emmanuel é que perguntam para o Emmanuel, o Chico pergunta para o Emmanuel: Emmanuel, quem é criminoso? E o Emmanuel responde para ele, né, com aquela sinceridade emanuelínica: qualquer um de nós que foi descoberto. Todos nós erramos. Criminoso é só um título, é só um rótulo que a gente coloca naquele que a gente descobriu que errou. Mas todos nós erramos. Então, todos nós precisamos de misericórdia. E precisamos ser misericordiosos, porque todos nós erramos. Não sei por que motivo faltou aqui um slide, que é exatamente... Aliás, eu falei, desculpe. Do humilde, né, da humildade. Eu já falei, é verdade. Então, meus amigos, bem resumido, tá? A mensagem de Jesus é revolucionária, porque ele chegou naquele momento, naquele povo orgulhoso, e falou para aquele povo: se o cara te bater de um lado, você dá o outro lado para ele te bater. Se ele te roubar a capa, você dá a túnica. Como é que iria chegar a isso e falar para aquele povo esse tipo de coisa? Eles não sabiam o que era isso. Mas ele chegou e falou. Falou por quê? Porque ele sabia que isso ia ter reflexo depois. E Kardec vem, 1000 e tantos anos depois, 1800, quase 2000 anos depois, com a codificação, e nos dá a chave para que nós entendamos esse texto. Partindo daqueles 4 princípios: Deus, reencarnação, penas, provas
e por aí vai. Muito interessante a gente saber que Deus não usa violência para poder colocar as suas coisas. Muito pelo contrário, Deus usa o tempo. Deus é eterno, nós também somos imortais. Então, para que forçar? Impor alguma coisa agora? Não. Vale mais é o aprendizado. E o que ele permite? Ele deixa a nossa consciência para que nós erremos tanto quanto nós queiramos. Porque ele sabe que lá na frente, a visão dele é lá na frente, que isso é escola, isso é ensino. Você, eu, ninguém gosta de sofrer. E todas essas transgressões que a gente comete em relação à lei divina vão nos fazer sofrer. E, por consequência, vão nos ensinar que não vale a pena transgredir a lei divina. E isso nos ajuda, inclusive, a compreender qual é o sentido da criação, que é nos fazer evoluir, que é fazer com que nós nos melhoremos. Mas não vamos confundir isso aqui também com aquela situação. Não, você pode errar quanto você quiser. Ah, então, vou errar. Estou nem aí. Vou fazer tudo errado. Não é assim, né? Nós temos que ter responsabilidade. Uma vez que a gente sabe que a coisa caminha desse jeito, então nós temos que ter a responsabilidade e a consciência de colocar dentro de nós esses conceitos e procurar nos corrigir. Porque aí nós estaremos entendendo qual é realmente a destinação que Deus deu para cada um de nós. Não entrou esse, não entrou de fato. O finalzinho, né, o fecho do Sermão do Monte. Alguém lembra qual que é? Eu vou dizer para vocês. Depois que Jesus fala todas as bem-aventuranças, ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo, e ninguém acende a luz para colocá-la debaixo do alqueire. Ninguém acende a luz para colocar no chão. Você acende a luz e coloca ela em cima, no velador, que fica no alto, para iluminar quem chega à tua casa. A tua luz tem que iluminar quem está chegando. Então, se você tem essa capacidade, não se furte ao trabalho, porque você está aí para isso. E fala mais: vós sois o sal da terra. O que representava ser o sal da terra? O sal é o que dá sabor ao alimento, né? Ele evidencia o sabor do alimento. É ele que dá aquilo que a gente precisa para poder nos alimentar bem. E ele diz o quê? Se o sal fica insosso, qual é a sua finalidade? Perdeu a finalidade. Você vai jogá-lo fora, para que os outros que estejam passando no caminho o pisoteiem. Então, meus amigos, nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Temos que colocar, sim, a mensagem, a lei divina dentro do nosso coração. Nós temos isso já. O que nós precisamos é nos compenetrar de que nós já temos isso. Arregaçar as mangas e trabalhar. Porque a fé em Deus, eu acredito que todos nós a tenhamos, né? Mas nós precisamos da obra também. Então está faltando a gente começar a trabalhar, está faltando a gente se entregar ao trabalho, para que a gente possa cumprir a nossa designação divina e trabalhar também como consequência pela nossa evolução. Deus abençoe a todos nós nesta manhã. Muito obrigado.